lá. Eu quero que se foda e meu pau cresça. É a sua cara falar isso. Vai lá. Calma aí. Sessão encerrada. Eu quero que vai todo mundo tomar meu cresça. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça. O quórum declara a sessão encerrada. Eu quero que se foda. Justiça Federal anula a denúncia da Operação Lava Jato que apurava esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Decisão afeta diretamente 6 réus que foram denunciados na ação penal. O juiz entendeu que parte da acusação dependia de provas que foram consideradas inválidas pelo STF. Então vamos lá, gente. Vamos entender. Mais uma vez, nós temos um escândalo de corrupção onde as pessoas vão sair impunes por questões de mérito. Não, por questões processuais. É tipo o seguinte, cara. Você chega na tua casa, aí você pega a tua esposa na cama com outro cara. Aí você fala, meu, mas você quer saber uma coisa também? Geralmente eu chego às 18 horas em casa. Hoje eu cheguei às 15. Ela não tinha como saber que eu ia chegar antes. Então eu vou anular aquilo que eu vi. Não, eu não vi nada. Eu volto às 18, tá, amor? Termina aí que você tá. Termina aí que você tá fazendo, que às 18 eu volto. Aí você volta às 18. Ah, viu como não tem nada? No Brasil, tá? Assim, a gente poderia fazer o seguinte, inclusive. Poderia ter um estudo. Aqui fica uma sugestão para quem gosta dessas coisas. Fazer um estudo de quantas pessoas que são absolvidas em processos criminais no Brasil são absolvidas por questões processuais. Nossa, eu chutaria um número muito alto. Eu também, eu chutaria mais de 90%. Tipo, mais de 90%. Mais de 90%. Exatamente. Tipo assim, o que eu tô dizendo é... Porque isso, isso é ensinado na faculdade. Ah, lógico. A cada 10 crimes... A cada 100 crimes cometidos, 90 o mérito não é analisado. 90 o processo... Tem um meandro que vem e que aí a curvinha do não sei o que lá. O Caio foi no nosso podcast anteontem e ele falou o seguinte. Ele falou, cara, já aconteceu de eu como policial federal ver juiz anular prova porque o celular que foi pego estava fora da casa que o mandado de busca e apreensão mandava buscar. Então assim... Cara, eu vou falar mais o quê, né? Nosso direito penal é ridículo. Aqui, ó, não existe uma porcentagem oficial ou dado estatístico consolidado no Brasil que indique quantos processos penais são anulados por questões processuais. Órgãos oficiais como o CNJ divulgam dados gerais sobre o volume de ações e condenações, mas não medem taxas nacionais de anulação por vícios formais. Porque se fosse medir, ficaria feio, né, para a justiça brasileira. Pois é. A Justiça Federal do Paraná, por meio da 13ª Vara Federal Curitiba, anulou uma denúncia que determinou trancamento da ação penal, que aprova supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. A decisão foi proferida pelo juiz federal substituto Guilherme Roman Borges na segunda-feira. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. Ela afeta diretamente 6 réus que foram denunciados na ação penal. Fernando Carlos Leão de Barros, ex-gerente-geral da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, acusado de receber propina em 4 contratos da estatal, 2,3 milhões em um, 1,38 milhão no outro, 500 mil na outra ali, 700 mil no outro. Ó, que maravilha, né? Luiz Fernando Volpe, esse aí também eu vou te falar, viu, cara? Esse aí também é bagre ensaboado, hein? Esse aí transitou em tudo quanto era armadilha e escapou de todas. Sócio da empresa ETK Consultoria, apontado como intermediário no repasse das propinas via contratos fictícios de consultoria. É o famoso operador financeiro, né? Antônio Gentil Garcia Goulart, apontado como intermediário, que também é operador financeiro. Nilson Toshihiko Nishimura e Gilmar Lopes de Freitas, sócios das empresas Conenge Elco, acusado de oferecer pagamento de 751 ao gerente da Petrobras. Isabel Izquierdo Mendiburo Degenring Botelho, apontado como para auxiliar na abertura das contas na Suíça usadas para ocultar os valores. Então, é o seguinte, Nossa, cara. Nossa, imagina essa mulher aprender a escrever o nome dela quando ela estava no ensino fundamental. Pois é. Não, e é assim, ó. Isso aqui é uma coisa importante ser dita. A decisão se baseou no entendimento do STF, firmado pelo Dias Toffoli em 23, que declarou imprestáveis as provas obtidas a partir do acordo de leniência do Odebrecht. Ou seja, o Dias Toffoli, ele cancelou todas as provas vindas do Odebrecht. Cancelou a multa também do Odebrecht. E sabe quem votou a favor junto com ele e foi o voto de Minerva? Quem, pessoal? Quem? Começa com Cássio Nu e termina com Ness. Foi ele mesmo. O do Mito, que indicou o cara que foi o voto de Minerva, tá? Pra anular isso. Então, isso aqui só está acontecendo
tá? Por causa da indicação do Bolsonaro. Assim, de verdade, é uma relação direta. Ele indicou o Cássio Nunes, que foi o voto de Minerva, para que o Dias Toffoli conseguisse anular todas as provas da Lava Jato. E agora, o cara tá lá em Curitiba, ele fala, mano, vamos lá, eu tenho um vídeo do cara roubando dinheiro, tô dando exemplo. Só que o Toffoli falou que esse vídeo não vale. Eu vou condenar o cara como? Não dá nem pra você falar, essa vara de Curitiba. Eu falo, não, a vara de Curitiba ficou de mãos atadas. Porque se o STF anulou as provas, né, que provavam que esses caras roubaram, acabou a prova. Você não pode ser preso se não tiver prova. Não é mesmo? Olha que coisa linda. Me manda isso aí no privado, por favor, tá? Pensar no seu caso. Por isso que eu sempre falo, cara, quando alguém, né, falar do Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro não, o Bolsonaro não é a única forma de derrotar o PT, ao contrário, o Bolsonaro é a única forma de salvar o PT, né? Nem o PT conseguiria se salvar da maneira que o Bolsonaro foi eficiente, né, para fazê-lo. Governo, lá, olha a solução na véspera de eleição, Governo Lula anuncia socorro de 18 bilhões para empresas afetadas pelo tarifaço de Trump. Eu vou traduzir a manchete para você. Governo Lula anuncia que vai pegar o teu dinheiro para salvar as empresas que podem torná-lo um pouco mais impopular agora na véspera da eleição. Você entendeu ou não? Você vai pagar para dar uma sobrevida de popularidade pro Lula pelo menos até a eleição. Só que eu vou te falar, cara, se a gente tivesse, né, uma oposição decente no Congresso, se a maior oposição que o Brasil já viu fosse uma oposição verdadeira, era pra nadar de braçada, brother. É um erro atrás do outro do Lula, mas não, os caras estão preocupados em passar pano pro Flávio Vorcaro ali, ó. É foda, né, velho? Taxa de 25% sobre parte dos produtos brasileiros vendidos para o país entra em vigor nesta quarta-feira. Foi Desce aí? O governo Lula anunciou nessa quarta-feira, começa a valer o novo tarifário dos Estados Unidos, socorro de 18 bi em linhas de crédito com juros subsidiados para atender as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas e pelas incertezas do cenário internacional. Desce um pouquinho. Taxa adicional de 25% deve atingir 15% da pauta exportadora do Brasil para o solo americano ou 5,8 bilhões de dólares, considerando o volume de 25. Além das empresas afetadas pelo tarifaço, a linha de socorro irá atender empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente aquelas que exportam para países do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait e Omã. Setores considerados pelo governo como estratégicos para a balança comercial, né? Decisão abrupta. Ao discursar no evento, Lula disse que o Brasil não irá sair da mesa de negociações, mas afirmou que não houve reciprocidade por parte dos Estados Unidos nas conversas. Aí ele falou, bom, aí é o Lula fazendo juízo de valor sobre o tarifaço, né, condenando e não sei o que, e parará. Né, o fato é isso, cara. O fato é isso, a gente vai pagar essa conta, tá? E a gente, eu vou dar outro exemplo aqui. Você sabe que o governo Dilma foi o governo que, na história do Brasil, mais deu concessões fiscais, né, mais deu subsídios, mais deu isenções fiscais setoriais, né? Aliás, né, setoriais muito específicas. Não é que assim, agora todas as pessoas que exportam soja vão ter tal... não é isso, é uma coisa sempre específica, né? Olha, você que exporta soja e tem um caminhão da cor magenta com a empresa que começa com a primeira letra B e... Entendeu? É sempre direcionado para os amiguinhos do rei, né? Ela usou e abusou desses subsídios porque, de acordo com a ideologia dessa galera, não tem problema você usar o empresário para sua revolução. Entendeu? Então, se eu sou a Dilma, eu sei que o empresário é malvadão, mas eu vou ajudá-lo porque ele vai ajudar na minha revolução, me fazendo caixa 2 ou me ajudando com outras questões, tudo bem, tá dentro do que a minha ideologia manda, né? E esses caras fizeram isso. E aí, sabe o que a gente vê, cara? Uma coisa curiosa. Os comunistas, né, os web comunistas que tanto chamaram o Haddad de neoliberal, que denunciaram esses absurdos do PT... Hoje, né, agora, né, em 2026, vai chegar na campanha e os caras vão fazer campanha contra o fascismo, pessoal. E vão se ajoelhar e vão apoiar o Lula. É isso que vai acontecer. Né? Né? O Brasil é um conjunto de pessoas oportunistas de geleia. Eu vou te falar, por isso que eu tenho tanta convicção que a gente vai chegar ao poder.
E quando a gente chegar, a gente vai transformar o Brasil. Porque a gente aqui realmente tem a manha de quebrar essa lógica que está em todas as instâncias, tá, da vida política do brasileiro. Né? A gente realmente fala assim, não vou puxar saco pra ninguém. E foda-se. Vamos de Janja? Vamos. A gente já tem uma dificuldade de se colocar nos partidos políticos, e eu falo no meu também. A gente tem uma dificuldade das mulheres se colocarem nos partidos políticos, de não serem candidatos laranjas, que não serem cumprir cota, entendeu? A gente tem mulheres que a gente possa votar. Então, nós, mulheres, temos responsabilidade com o que a gente, né, deseja de ter mais mulheres no parlamento. O Brasil tem entre 18% e 19% de mulheres no parlamento. De repente, quem sai, o suplente que entra. Fica variando aí. É muito, é vergonhoso, sabe? A gente já tem uma dificuldade de... Em primeiro lugar, o seguinte. Você vê como a gente não pode ser leitor de manchete, né? Eu não gosto da Janja. Eu vejo a cara da Janja. Eu já tô puto. Eu já tô contra ela só de ver a cara dela. Quando eu vejo a cara dela, eu lembro dela dando a mão pro Biden junto com o Lula. Eu lembro dela falando que não vai taxar as pessoas, mas as empresas. Eu lembro dela falando que tem que comprar mesmo lençol de R$200 mil. Ela falando que ela viajou mesmo. Eu lembro desse monte de coisa. Aí você pega o lettering. Janja afirma que PT tem candidatas laranjas para cumprir cota. Não foi isso que ela afirmou. Ela afirmou justamente que ela tem uma dificuldade de ter mulheres que verdadeiramente são candidatas e não são laranjas para cumprir cota. E vamos lá. Por que isso acontece? Porque no Brasil tem essa distorção. Ela fala que é um absurdo a gente ter... Ela falou 18%, né? 18% de mulheres no Congresso Nacional. Tá. Você está tomando como base o quê? É uma vergonha para quem? Analise os outros países, principalmente os países envolvidos, e veja a porcentagem de mulheres, né, nos parlamentos. A política é uma atividade naturalmente masculina. E não estou falando isso como juízo de valor. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, que isso tem que ser assim, que isso não tem que ser assim. Eu estou analisando que humanamente, na história da humanidade, em todos os lugares do planeta, as decisões políticas são majoritariamente tomadas por homens. Por quê? Ninguém nunca conseguiu explicar isso. Mas existem pessoas, existem carreiras que atraem mais homens e carreiras que atraem mais mulheres. Eu nunca vi uma mulher reclamando que professores primários, que pedagogos, que geralmente são mulheres. Você já viu alguém reclamando isso? E digo mais, causaria uma estranheza você ter esse tipo de cota. Vamos supor que eu tivesse uma escola infantil e eu colocasse uma cota de 30% de professores homens. Você não acha? Eu vou te falar, cara, me chama de preconceituoso. Eu não conseguiria deixar minha filha de, 6 anos de idade na escola, sabendo que o professor dela é um homem. Não é papel do cara tá ali, velho. Nas sociedades humanas, a passagem dos valores daquela sociedade, o care, o cuidado com a criança está muito mais ligado à figura feminina. Então eu sentiria estranheza sim de ir numa escola e ter um cara, né, e um supervisor homem e um diretor homem, tudo homem numa escola infantil. Eu não ia me sentir feliz de deixar minha filha lá não, cara. Não ia me sentir feliz. Tá? Então, e outra coisa que eu sempre falo também, quando você pega os países envolvidos, onde as decisões de carreiras, elas são muito menos por condição econômica, muito mais por vocação, você tem uma maior divisão sexual do trabalho. Então não adianta forçar, cara. Não vamos forçar uma cota de 30% de mulheres. Tá, força aí. Você tem 30% de mulheres no parlamento? Não, porque nem mulher vota em mulher, cara. Entendeu? Então tem que deixar a política só pros homens. Não, tem que deixar só pra quem quer. É assim que funciona, né? Vamos lá? Brasil cai para a 69ª posição em ranking da indústria. É o segundo pior ano seguido. Setor não conseguiu recuperar perdas vistas no trimestre anterior e recuou 0,1% na comparação anual. Novamente, ó. Existe uma questão estatística. Tem um livro que chama assim, Como Mentir Usando Estatística, né? É muito importante que você lê esse livro para você entender como você tem sempre que tomar cuidado com a relação dos números que você está vendo, né? Assim como a música, uma nota sozinha ela não diz nada, uma nota ela só te diz algo relativo a outra nota, né? Então você pega pam, 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 a nota aqui tem uma crescente. A última nota só lhe parece aguda porque eu comecei de uma nota mais grave.
E o contrário também, se você pam, 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 a nota mais grave lhe parece mais grave porque eu comecei de uma nota mais aguda. Quando você vai analisar um gráfico, principalmente gráfico de crescimento ou decrescimento em relação a um período anterior, você tem que entender o contexto onde ele está inserido. E aí eu vou te dizer por que o contexto do Brasil é muito, 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 muito grave. Vamos lá. Vamos supor que você... isso aconteceu, por exemplo, com a indústria de remédio quando descobriram o Viagra. Nos anos 90, quando descobriram o Viagra, que foi um efeito colateral de um outro remédio para coração, você teve um ultra master blaster faturamento da Pfizer que patenteou aquilo. Aí você tem um boom gigantesco. Bum, 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 os caras ficaram trilhardários e todo mundo daquela área específica ganhou muito dinheiro. Então os hospitais ganharam muito dinheiro, os médicos ganharam muito dinheiro, os vendedores de remédio ganharam muito dinheiro, os laboratórios anexados à Pfizer ganharam muito dinheiro, a Pfizer ganhou muito dinheiro. Sei lá, você põe aí um boom de, 8 meses os caras bombando, tô chutando aqui. Aí vamos supor que no mês 9 dá um decréscimo. É um problema? Não é um problema. Porque é óbvio que se você vem de um crescimento, de uma coisa nova que você descobriu, uma hora isso para e você decresce. Ok. Então por que eu estou dizendo isso? Se você tem uma indústria que vem numa crescente e de repente ela estagna ou dá um decrescimento, isso não necessariamente é uma notícia ruim. O problema é que o Brasil está vindo de uma decrescência na indústria e conseguiu decrescer ainda mais. Entendeu? Então é como se eu falasse o seguinte, vamos lá. Eu estou aqui ganhando 100 mil reais por mês. Aí, puto, no mês seguinte... eu ganhei 20 mil reais. Então eu baixei muito meu faturamento. No outro mês, eu volto a ganhar, 80 mil reais. Se você pegar a análise do 20 para 80, você fala, cresceu pra caramba, mas pera lá. Eu vim de 100, então de 100 para 20 eu decresci muito e de 20 para 80, eu sei que parece que eu cresci muito, mas não é nada comparado ao que eu decresci. O problema é que, como eu falei, o Brasil já vem de um decréscimo na indústria, então mais um decréscimo é ainda pior. Então quando você vê isso daqui, você fala assim, o setor recuou 0,1%. Você fala, 0,1%. Não, cara, escuta. Ele recuou 0,1% num cenário onde ele já estava recuado e agora vem a pior parte de todos, que é o que eu vou te dizer. Num ambiente onde nós deveríamos estar crescendo. Se você tivesse crescido 0,1 já seria ruim, porque seria um crescimento pequeno. Só que você não só não cresceu pequeno, você não só não estagnou, como você decresceu, cara. Você entendeu? Então é um negócio muito tenebroso. Você tem a passagem do tempo, você tem mais tecnologia, você tem mais qualificação, você tem mais pessoas, você tem até mais capital e você decresce. E aí, outra coisa que eu vou te dizer. Quando você for comparar os índices de indústria brasileiros com os índices internacionais, você tem que tomar cuidado. Porque é óbvio que uma economia industrializada, por exemplo, a economia alemã, a economia americana, o crescimento da indústria é algo muito difícil. Por quê? Porque eles já são industrializados. Eles já cresceram o que eles tinham para crescer. O crescimento deles agora vai ser tímido. Quem deveria estar crescendo são os países que justamente não têm indústria. Então, se você não tem indústria, que é o caso do Brasil, é hora de você crescer pra caramba, velho. É hora da sua indústria crescer em termos percentuais absurdamente. Entendeu? Porque se eu tenho ali uma... vamos lá. Outra analogia. Se você tem um carro que ele faz, de 0 a 100 em 10 segundos, para ele fazer em 9 é fácil. Para ele fazer em 8,5 é relativamente fácil. Agora, se ele já está em 8,5, para ele fazer 8 já fica bem mais difícil. Se você tem um carro que faz de 0 a 100 em 6 segundos, para ele fazer 5, irmão, você está falando de uma transformação inacreditavelmente grande. Se tem um carro que faz 0 a 100 em 3 segundos, meu, teu carro é puta que pariu, quase um Fórmula 1. Para ele fazer em 2,9 é muito difícil. E o que eu tô dizendo é, a gente tem um carro no Brasil que faz 0 a 100 em 20 segundos. Então a gente precisa dar uma puta crescimento e a gente decresce. Você entendeu? Nós estamos num cenário muito ruim. Muito ruim. E neste cenário, o que o Brasil está discutindo? Fim da escala 100 por 1. É assim, cara, é um contrassenso. Eu vi um Reels de um cara, ele tá nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, cara, é engraçado ver que tem pessoas que estão vendo que o poder de compra tá uma merda, os ganhos estão uma merda, os impostos estão gigantescos e a solução que ele encontra para melhorar a situação do país é ele ousar pensar em trabalhar menos. Não, cara.
Ninguém tá falando que você não trabalha, ninguém tá falando que você é vagabundo. Só que o que você precisa fazer é melhorar as suas condições de trabalho para que você produza mais no tempo que você tá trabalhando. Você não tá em condições de falar que você vai trabalhar menos. Olha aí, velho. Olha aí. Põe na tela aí, deixa eu ver o que mais tem de... Isso aí, cara, é o seguinte, eu vi esse vídeo, né? Um deputado, né? Ele é líder do Novo É Pernambuco mesmo? É em Pernambuco, né? Ele foi debater com o Jones e ele cometeu o erro de parecer um animal, né? Isso aqui deixa muito claro também as escolhas do Jones para debate, né, Jones? Debater com esse idiota aí, todo descontrolado, pagando de machão pra você, é fácil. Você faz o Jones até parecer um cara sensato. Eu quero ver debater comigo, irmão. Porque eu não sou bunda mole, igual o Kirlengo, com aquela carinha de merda. Né? E não sou um retardado igual esse cara que vai ficar gritando com você igual um tonto. Né? Dá uma olhada nessa vergonha que o cara passou. Até o apresentador ficou contra o cara. Dá uma olhada. Eu tenho coragem de olhar no olho de um cabra safado feito você é. Você é um nojento. Você é uma escória. Você é a escória da humanidade. Porque pra mim, mulher, quem defende criança é a escória da humanidade. E tem que morrer. Você consegue compreender isso olhando no meu olho? Ou você é frouxo pra não olhar no meu olho? É frouxo, né? Desequilibrado, um mal educado, um imbecil, um grosso e um surtado. Voltando. Eduardo, pelo amor de Deus. Voltando. Eduardo, Pra mim, e quem defende tem que pegar em bomba. Frigiu, Cara, tu chegou infringindo regra aqui, pô. A gente combinou isso aqui previamente. Não, Eduardo, não, tá bom. Uma coisa é vocês dois, outra coisa é tu vir jogar pra cima de mim do jeito que tá jogando. Tá sendo safado comigo, escroto. Tá sendo, você tá jogando pra mim do jeito que você... Impressionante. Joga aqui, ó, lá e cá. O que eu tenho a ver com isso, pô, pra tu fazer isso? Fica jogando pro meu lado. Tu quer o que você respeita, pô? Se você respeita, como é que tu trata os outros? Pelo amor de Deus, pô. Não, agora eu também não sou palhaço não, meu irmão. Também não sou palhaço não. Também não vou ser palhaço não, vai. Segue teu tempo e termina isso aqui, que isso aqui já tá uma palhaçada. Realmente, eu tenho coragem de olhar no olho de um... Aí eu vou perguntar pra você, os caras que apoiam esse Eduardo Moura, vocês acharam que ele mandou bem no debate? Vocês acharam que, mano, ele imitou, pôs o dedo na cara do Jones, ficou xingando o cara? Sério, você acha que é assim que você vai combater esses caras? Você acha que é assim? Fazendo o Jones parecer um cara sensato e calmo na mesa? É foda, cara. O Jones, pra quem não lembra, é o cara que falou que tem que pegar ministro supremo e arrastar a cara no asfalto. Ele fala que quem discorda dele é nazista e tem que morrer, tem que torturar os caras. Ele acha... Nós, o povo soviético... Ele acha que ele é povo soviético, velho. Ele acha que ele é povo soviético. Aí você vai lá e faz uma palhaçada dessa, o cara parece até sensato. Ah, mas você é um surtado aí, cara. Você é um imbecil, um puta nojento aí. Essa surtada aí, grosseirão. Aí o próprio apresentador fala, mano, olha o que você tá fazendo, velho. Eu tô falando, cara, é uma galera... Né? E é bolsonarista, com certeza bolsonarista, né? Tá no Partido Novo, né? Com certeza bolsonarista. É uma galera que é imbecil, cara. Uma galera imbecil, né? Com essas figuras de direita, você acha que você vai conquistar as pessoas que estão no meio, olhando o que é direita e esquerda, tentando entender um pouco das coisas? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá? Fogo em trem paralisa linhas 11, 12 e 13 e usuários andam nos trilhos. A operação foi interrompida na manhã desta quinta-feira, dois dias após nova concessionária assumir o serviço. Né? Vamos lá, põe na tela aí também. Eu queria entender por que as privatizações das linhas de trem em São Paulo são tão sucateadas. É assim, ficou na mão da CPTM desde que a linha é linha e nunca aconteceu nada. Aí, 2 dias depois da nova concessionária assumir o serviço, um trem pega fogo. Tipo, é um negócio que nunca aconteceu. nunca viu uma notícia dessa. Sinceramente, cara, se isso é problema de infraestrutura prévia... Não, eu acho que é falta de capacidade administrativa das concessionárias. Ou se é problema de operação. Eu não sei dizer. É uma privatização mal feita. Porque essa linha que a gente tem aqui, a Esmeralda aqui, é uma merda desde que a Via Mobilidade assumiu. Que é a privatização. E aí, segundo o que eu estudei com o nosso deputado estadual, Guto Zacarias, nem todas ou praticamente nenhuma privatização das linhas de trem e metrô de São Paulo passam pelos deputados estaduais. Elas são canetadas direto pelo governador. E aí sai essa bosta aqui, porque a gente põe um carioca que não sabe porra nenhuma pra fazer essa privatização e quem que se ferra é a gente. Por isso que o Aloysio não veio hoje, viu, gente? Viu? E muitas outras pessoas não conseguiram chegar no trabalho. Mano, o trem pegou fogo.
Vamos lá. E aí? Foi interrompida devido a uma falha na madrugada dessa quinta-feira, provocada por uma ocorrência de fogo em um trem. Os passageiros precisaram embarcar, tá, desce um pouquinho. Na estação Tatuapé, no meio da escuridão. É isso aí. O serviço nas linhas, nas três linhas além do Expresso, foi assumido pela concessionária Trivia Trens na terça-feira. Com um contrato de concessão, a Trivia prometeu ampliar a capacidade operacional da rede e realizar melhorias na infraestrutura, inclusive. Tá, desce um pouquinho. No entanto, ao menos 6 falhas no serviço foram registradas nos primeiros 2 dias de gestão. Os problemas começaram na inauguração em 2 estações que anteriormente eram administradas pela CPTM. Desce aí. Na quarta-feira, a estação Brás... Isso aqui, ó. Isso aí foi sabotagem. Mas, gente, não tem como você tá com sabotagem há anos só nas linhas privatizadas. Deixa eu falar uma coisa, faz sentido gente, isso. Você não pode analisar as coisas de forma ideológica. Privatização é um caso que você tem que ver sempre caso a caso. Exato. Existem privatizações que são muito boas, existem privatizações que são muito ruins. Isso no mundo inteiro, cara. O mundo inteiro tem isso. O mundo inteiro, por exemplo, a privatização de linhas aéreas na Alemanha salvou as companhias aéreas alemãs. É um exemplo de uma privatização boa. A privatização, se não me engano, eu não lembro agora, da rede pluviométrica. Eu não lembro agora se foi da Irlanda e tal. Eu não lembro agora. Foi um desastre. Você tem que analisar caso a caso. Então, foi privatizada, foi concedida essa linha. Deu problema? Primeira coisa, o problema o que é? É um problema de estrutura ou um problema de gestão? Aparentemente é um problema de gestão. Porque não dava problema, os caras assumiram, em 2 dias deu 3 problemas. Então, pera lá. Então tá meio claro que é um problema de gestão aqui. Dito isso, qual é o problema específico disso aqui? Eu não sei, a gente precisa entender exatamente como foi feita essa concessão, né? Em consequência, houve superlotação em filas, que ocuparam toda a plataforma e tal. Desce um pouquinho, eles não estão falando da causa do problema, eu quero entender a causa. Ainda na quarta-feira, as diversidades continuaram somando mais de 4 problemas nas operações da linha Coral, Safira, entre o período da manhã e início da tarde. Desce um pouquinho. Eles só não explicaram o que aconteceu. Eles não estão explicando exatamente o que aconteceu. Aí, o que eu acho que tem que fazer? Eu vou até falar com o Guto. Ele tem que pedir um requerimento de informação, entender exatamente o que aconteceu, entender se a responsabilidade for da concessionária, por que eles deixaram isso acontecer? Né? Onde no contrato de privatização eles feriram cláusulas de qual vai ser a multa ou o pagamento, algo assim. Não é mesmo? Você está falando, a esquerda vai surfar nisso. Não, eu vou te dizer, a esquerda vai surfar nisso. Eles vão talvez eleger mais deputados, tá? Mas o Tarcísio, né, vai continuar com aquela bunda molice dele e ainda é o favorito para disputar o governo de São Paulo. E a gente vai continuar reelegendo essas bostas, né? Porque a gente tá meio sem opção, né? Mas, vamos assim, lá? A única linha privatizada que funciona bem em São Paulo é a linha 4 amarela, que começou já privatizada e é uma ótima linha, é melhor assim em comparação com as outras, junto com a linha verde, que são metrô. Mas até hoje não teve uma privatização de linha de trem que você falou assim, puta, pelo menos manteve a qualidade do serviço ou melhorou. Todas pioraram assim absurdamente, bruscamente. São Paulo é a terceira cidade com maior taxa de roubo e furto de celular no Brasil. São Paulo teve em 2025 quase 1.400 celulares roubados ou furtados para cada 100 mil habitantes, atrás somente de São Luís e Belém. A cidade de São Paulo concentra 5,6% da população brasileira, responde por 20% de todos os roubos e furtos de celulares registrados no país em 25. Por esse motivo, ocupa a terceira pior posição do ranking nacional da taxa de pior desse crime. Vamos lá. Eu fiz um vídeo no Instagram que até rodou pra caramba, né? Que é... Vocês viram esse vídeo de um cara que um moleque acho que de 13 anos, rouba o cordão dele, ele pega o moleque e arrebenta, você viu isso daí? Ele bate muito no moleque, ele, joga o moleque no chão e bate, dá chute na cabeça, o moleque dá até umas apagadas, né? E o cara, me devolve, você engoliu, o que você fez? E aparentemente o cara engoliu o cordão. Nossa. Ele engoliu o cordão e, não tinha como devolver, etc. E o cara, apanhou pra caralho. O que tá acontecendo, cara? E a gente não aguenta mais isso. A gente vive num ambiente, né, onde o crime organizado ele comanda tantas coisas que o crime desorganizado simplesmente se sente à vontade de cometer os furtos e roubos de ocasião, né? Porque o crime organizado ele planeja, ele estrutura, né, uma operação, etc.
O crime desorganizado, o cara que rouba um celular, ele não necessariamente é membro do PCC. Muito pelo contrário, esse cara rouba um celular para trocar em algum ponto, em alguma biqueira, né? É o crime desorganizado. Quando você tem um combate ao crime organizado completamente travado por questões burocráticas, o crime desorganizado cresce também. Porque a sensação de impunidade é gigante. Entendeu? Então, é aquilo que a gente vem falando o tempo todo. Tem que ter banho de lei e ordem, velho. Tem que ter banho de lei e ordem. Não tem jeito. E outra coisa, cara. Me espanta um pouco, de verdade, tá? O amadorismo de algumas pessoas em entender que em São Paulo você não pode andar com o celular na mão na rua, velho. Você não pode. Cara, quando eu vou usar meu celular na rua, velho, eu seguro ele com força e é rapidinho pra pôr, porque tem speed bike pra caramba. Tem um amigo que é polícia civil, já falei pra você. Ele falou, cara, sei lá quantos % das ocorrências é speed bike. O cara passa de bike, puxa o celular, acabou, velho. Você nunca mais pega esse cara, você nunca mais acha esse cara, você não vê nem a cara do cara. Né? E novamente, cara, a gente vai continuar sendo esse país enquanto a gente não combater o crime organizado, acabou. E mais, São Paulo, que é a principal cidade do país e tá muito bem policiada, tá? São Paulo está bem policiado. Cara, você anda no centro de São Paulo, tem viatura pra caramba, velho. Você cruza a viatura de GCM, você cruza a viatura da Polícia Militar. Não tem como você controlar esses caras de forma operacional se a justiça solta eles, porque o cara vê a viatura virando a esquina e já rouba um celular aqui, ele fica ousado. E mesmo que ele for pego, não dá porra nenhuma, velho. Não dá porra nenhuma. Né? Então, assim, aí a grande solução do PT, né? Não, nós vamos fazer um programa que o cara vai receber um SMS falando, meu, devolve o seu celular aí. É foda demais, né, velho? Não, pra você ver como é difícil você falar com as pessoas. O Lucas mandou assim, por que o Aloysio não pegou um Uber? Aí eu falei pra ele o seguinte, quanto que ele acha que deve ser um Uber numa quinta-feira de manhã, do final da Zona Leste, lá no cu do mundo, para a Zona Sul, com um problema no transporte público? Aí ele escreveu assim, isso não é desculpa. Falei, linda, às vezes o Uber vai ser metade do salário do mês. Só uma coisa, o Samuel levou de 4, viu? O Samuel entrou aí, levou de 4 também. Matheus também. Tamo junto aí, Matheus e Samuel, levaram de 4. Vamos lá? Olha só. Em todo o Brasil foram registrados em média 95 casos por hora, somando mais de 30 mil aparelhos. Cara, 95 é o seguinte, enquanto eu faço essa live, pelo menos, né, já que tem mais de uma hora, 100 aparelhos vão ser furtados. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? 100 aparelhos de celular são furtados durante o período desta live, cara. Puta que pariu. Cara, assim... O que precisa pra chegar no inaceitável? O que precisa? Aí você vai ver isso aí, velho. Você vai ver um cara pegando o celular do maluco, já roubou 1, 2, 3, e o cara perde a paciência, mano. Aí o cara chuta a cabeça do cara no asfalto até o cara morrer, velho. É isso. É isso. É foda demais, né? Vamos lá, próximo.